Boa noite, igreja, a paz, a graça do Senhor Jesus esteja na minha, na tua vida, desde agora e para todo sempre. Hoje é dia de milagre, amém? Amém. O que é, Marcão? Hoje é dia de milagre? Essa consagração é uma consagração de fé. Eu dou glória a Deus por essa porta aberta, porque eu tenho certeza que Deus escolheu esse lugar para operar maravilhas. Tenho certeza que Deus escolheu esse lugar para manifestar a sua grandeza em nossas vidas. E nós temos que aproveitar, porque o nosso Deus disse que Ele se achega até nós da mesma forma que nós se achegamos até Ele. Quando você se chega até o Senhor Jesus de uma forma contínua, é a mesma coisa a Deus. Ele se chega até você de uma forma contínua. Buscar a Deus é um buscar diferente. Buscar a Deus tem que ser de uma forma perseverante. Foi pregado aqui um dia desse que a corça precisa de água para não morrer. Não morrer pelo propósito natural e não morrer pelos seus inimigos. Porque ela sem a água, ela emite um odor que atrai os seus inimigos. A corça sem a água, ela atrai os predadores e ela fica vulnerável. A mesma coisa somos nós. Enquanto você busca o Senhor, quando você começa a ter o interesse pela palavra, quando você persevera em buscar a palavra, em ouvir a palavra, né? Tudo que atrai os seus inimigos cai por terra. Tudo que aproxima o seu inimigo da sua vida cai por terra. Toda atração que a falta da palavra de Deus tem, a falta da palavra de Deus, ela obtém um odor que atrai o inimigo. Os predadores espirituais, eles ficam atentos. Então a gente tem que estar sempre perseverando, sempre buscando, sabe? Vivenciar um aroma que afasta os inimigos ocultos. Os inimigos da inveja, do olho grande, da macumba, os inimigos da enfermidade. Quando você está com o perfume de Cristo, esses inimigos não conseguem chegar até você. Os espíritos que vêm para matar, roubar, destruir, bala perdida, olho grande, homem sanguinário, homem assaltante. Quando você está exalando o perfume de Cristo, isso aí se afasta de você. Agora, quando você está, sabe, com um odor que atrai os inimigos ocultos, poxa, a gente fica como vítima todo tempo, vulnerável todo tempo. E a palavra de Deus nos ensina isso. Então, graças a Deus que essa porta está aberta. Por quê? Porque todo tempo o nosso Deus vai nos dar suprimento através dessa porta aberta, através da palavra, para que a gente não tenha esse odor que atrai essas coisas, essas influências do inimigo, essas influências da maldade. Quem está entendendo? Tem pessoas que não estão entendendo, estão prestando atenção em outra coisa, mas tem alguns que estão entendendo. Amém? Amém. Quando o inimigo ele busca para destruir. E ele é perseverante em buscar a minha vida e a tua vida. Ele é perseverante. E a gente tem que estar todo o tempo camuflado. Como é que é camuflado espiritual? É você estar no habitat do Deus vivo. Você está no esconderijo do Deus vivo. A palavra de Deus diz que aquele que está no esconderijo do Deus vivo, praga nenhuma alcançará. Então nós ficamos ocultos contra a falange do mal, a falange da inveja, do olho grande, da macumba. Eles não vão conseguir te achar. Eles vão buscar, mas não vão te encontrar.
Então é uma grandeza muito grande você entrar numa porta dessa, porque o suprimento de Deus vai trazer o guardar dele. Então quando você entra aqui, você tem que estar bem, sabe, na expectativa, com sede de ouvir a palavra, ali ó, sedento, buscando. O que vai sair da boca desse homem? O que vai sair da boca desse homem? O que Deus vai falar através da boca desse homem? Porque o que Deus vai falar pode trazer uma transformação na minha vida, pode trazer a cura que eu preciso, pode trazer a transformação dos meus filhos, a salvação para minha casa. Então eu tenho que ficar atento, porque se eu vim aqui, eu vim porque Deus nos direcionou para ouvir uma palavra que venha dele, uma palavra rema, de transformação, de cura, de libertação. Amém? Então é um grande momento de você ficar atento, né? 20 minutos que eu vou ficar atento. Deus vai falar algo para mim, que eu vou orar sobre aquele algo, e a minha vida vai ser transformada, a minha libertação vai ser completa. Amém? Quem está entendendo? Porque quando você olha para o mundo, tem vítimas aí do inimigo que agora são no jornal um bruxo, né? Um bruxo que traz a pessoa amada em 3 horas. Não é verdade? É um bruxo, né? Um bruxo que anunciou no jornal: eu trago a pessoa amada, né, em 3 horas. Aí você pensa, mas quem é o bobo, a boba que vai cair nisso? Existe a influência do mal que, sabe, conduz a pessoa a cair numa armadilha dessa. Eu não vou cair nisso, meu irmão. Você pode não cair nesse bruxo, mas pode cair numa cilada do inimigo que você muitas das vezes, sabe, não está, sabe, adestrada para discernir. Então, pode ser isso, pode ser outra coisa. Para o bruxo, tem uma coisa assim, mas quem vai cair nessa conversa de bruxo? Né? Quem vai cair? Mas o encantamento vem até uma pessoa que lê um negócio desse, o encantamento vem e faz com que ele procure. Né? E aí você vê essas decepções aí, né? Porque eu não vejo nem o cidadão que foi usado para botar esses anúncios, né? O rapaz foi preso. Eu sei que ele está sendo vítima também. Ele está sendo vítima da conspiração das trevas. Infelizmente, ele também, por não conhecer a verdade, por não conhecer o Evangelho, sabe, entrou num caminho que é isso aí, de destruição. Né? Destruição. Tem uma situação que parece até cômica, mas é um fator de destruição. Quando tu vê um cidadão desse que vai preso, né? E aí o que acontece? Ele é vítima, ele está ali sendo destruído, sabe, pelo Satanás. Ele é vítima, ele é vítima. Ele é uma vítima de Satanás. Né? Ele é uma pessoa que foi levada, né, por engano e se envolveu tanto que ele ficou como servo de Satanás. É vítima. E é para isso que a igreja está estabelecida. Porque quando uma pessoa precisa de socorro, vai entrar aqui e vai ouvir a palavra de Deus. Não vai ouvir mentira, não. E glória a Deus. Né? Teve uma senhora que viu esse anúncio, né? Traz a pessoa amada em 3 horas. E ela amava o seu gatinho. O gatinho dela sumiu. Aí ela ligou para lá e falou assim: poxa, eu tenho um gato que eu amo. Dá para trazer ele em 3 horas? Dá. Quanto é? R$1.000. Então, você vê como é que está aparecendo pessoas que foram alcançadas por essa conspiração. Então, a gente tem que ter muita prudência, a gente tem que buscar o Senhor, nós temos que divulgar. Quantas pessoas estão aí vivenciando o engano, porque esse mundo, meu irmão, minha irmã, presta atenção, esse mundo, ele é governado pela maldade. O Senhor Jesus, ele nos afirma através da Escritura que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz. O que é o mundo jaz no maligno? Quem está falando é Deus. Quem crê na palavra de Deus? Amém. Diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está o quê? Esse mundo está sendo destruído pelo maligno. Esse mundo está morrendo através do maligno. Então, é com muita atenção, é com muito propósito. Em nome de Jesus Cristo, a gente tem que viver esse mundo, temos. E como é que é esse mundo? Esse mundo é um mundo natural que é regido pelo mundo espiritual. Eu tenho um corpo natural, mas eu sou espírito. O espírito, o meu espírito, vive nesse corpo. Eu tenho espírito e alma. Ele vive nesse corpo. Esse corpo aqui, ele é, sabe, a casa do meu espírito. Então esse corpo aqui padece porque meu espírito está sem suprimento necessário. Então, meu Deus me deu um espírito. Esse nunca morre. Ele me deu um espírito e uma alma. E me colocou meu espírito nesse corpo. Amém? Está entendendo?
Então, quando esse corpo aqui está padecendo, é porque na direção espiritual, o teu corpo espiritual está apanhando, está sob a opressão do mal. Aí vem para esse corpo natural aqui. O mundo trata desse corpo natural, mas esquece do mundo espiritual, esquece do corpo espiritual. Aí quando você vai chegando numa certa situação, você fala, pô, mas por que não dá nada certo na minha vida? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho angústia? Por que eu tenho isso? Por quê? Porque não está tratando do teu espírito, porque o teu espírito, né, é que você tem que cuidar. Porque ele vai te dar entendimento para cuidar do corpo natural. Quem está entendendo? Vamos abrir a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. No Salmo 18, hoje vai ter um ensinamento forte aqui, em nome de Jesus Cristo. Salmo 18. Quem crê na palavra de Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas vamos orar segundo essa palavra, meu irmão. Diz assim no versículo 3: Invoco. Quem já achou, diga amém. Amém. Tem alguém que não achou, diga misericórdia. Alguém falou misericórdia? Quem é para a gente ajudar? Então ajuda a Adriana aí. Salmo 18, Adriana, é fácil. É no meio da Bíblia. 385. Isso. Fica prestando atenção, Adriana. Deus vai falar contigo com as suas filhas hoje, hein? Amém? Amém. Olha o salmista, Davi. Olha só. Olha que coisa linda. Olha que ensinamento precioso, ó. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém? O que Davi estava falando? Ele sabia que ele não conseguiria se livrar dos seus inimigos sem ele invocar Deus. Ele sabia, ele tinha essa convicção. Como é que eu vou me livrar dos meus inimigos? Invocando Deus. Invocando Deus. Aí, presta atenção, igreja. Você é uma pessoa que tem certas dificuldades nesse mundo, na sua vida. Se você perguntar a cada uma pessoa aqui, cada uma vai responder: eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema nessa área. Eu preciso, sabe, vencer essa dificuldade. Quem tem algum problema aqui que precisa ser vencido? Só eu, o teu pão, mas dois não venceram. Quem mais? Levanta bem, pai mal. Janeiro não tem, graças a Deus, Janeiro. Você não tem problema nenhum, glória a Deus. Depois, pô, vou querer que tu ora por mim, porque Deus está sendo, né, não tem nenhum, né? Então, quando você tem uma dificuldade, aqui está falando, ó, invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Aí, quando você segue esse exemplo de Davi, pastor, verdade, eu preciso invocar o Senhor, porque eu estou tendo um embaraço muito grande nas finanças, eu preciso sair desse embaraço. Eu preciso viver minha vida sentimental abençoada. Eu preciso, sabe, me realizar na vida sentimental. Eu preciso ser curada. Eu preciso, sabe, uma bênção, sabe, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Eu preciso ver minha vida profissional, sabe, resgatada. A minha vida profissional já não é mais aquela. Eu estou vivenciando um caos na minha vida profissional. Então, cada um tem o seu inimigo. Amém? Que precisa ser, sabe, estabelecido uma vitória nessa causa. Quantas pessoas chegaram aqui e hoje já estão vivenciando um novo confronto? Confrontos anteriores, o qual trouxeram a chegar a esse lugar, já ficaram para trás. Hoje já são outros confrontos. Eu, quando me rendi a Jesus, eu vim, sabe, através de um confronto muito forte. Aí, o Senhor meu Deus, através da sua graça, me ensinou a estabelecer uma vitória naquelas situações.
Aquelas situações ficaram para trás, eu venci. Mas já aparecem outras, amém? Hoje meus confrontos já são outros. E amanhã, depois que eu vencer isso que eu estou passando hoje, vou ter que, sabe, degradar com outros. Então todo tempo eu tenho que estar fortalecido. Nesse caso aqui, a gente vê a vida de Davi. Davi, nessa época, ele tinha confrontos, sabe, carnais. A luta era contra carne e sangue. Tanto é que ele no Salmo 144, ele falou para Deus: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha. Né? Então, o que eu aprendo com isso? Ele pedia a Deus, né, para salvá-lo dos inimigos. Mas ele não ficava de braço cruzado esperando Deus fazer tudo e ele só obter a vitória. Ele invocava a Deus, né, para livrá-lo dos inimigos, salvá-lo dos inimigos. Mas ele todo o tempo pedia ao Senhor: adestra-me para a batalha. Ele ia para o confronto, ele ia, sabe, combater. Só que ele ia na certeza que ele não estava sozinho no combate, que quem estava com ele nunca perdeu uma batalha. Então ele ia para a batalha com convicção. Não, eu invoquei Deus, Deus confirmou que estava comigo, então eu vou. Quando Deus não confirmava, ele não ia, porque ele não era louco. Porque ele, muitas vezes ele enfrentava um exército muito maior do que ele tinha. E só com o poder de Deus para ele ir para uma batalha dessa. Quem está entendendo? Amém. O teu confronto é contra o inferno. Porque hoje a luta não é contra carne nem sangue. Hoje a luta é contra principados, potestades espirituais. O que é isso, pastor? É espírito imundo que veio para matar, roubar e destruir. Mas, pastor, não tem nada a ver com o espírito imundo. Eu não me meto com ele, ele não se mete comigo. Meu irmão, você pode até não se meter com ele, mas ele se mete com vocês. Se mete comigo. Todo tempo ele vai tentar trazer, sabe, o seu propósito, aliás, o seu tríplice propósito na minha vida, de matar, roubar e destruir. Por isso a graça de Deus me alcançou. Me alcançou a graça de Deus para que eu pudesse aprender como eu posso combater esse inimigo. E quando eu invoco Deus sobre uma causa, eu fico aguardando de Deus uma direção de como eu vou estabelecer minha vitória, sabe, contra esses inimigos que estão no oculto. Por isso esse homem louvava a Deus, ele louvava a Deus e colocava diante de Deus as suas situações que estavam todo o tempo trazendo um desconforto para ele. Então todo o tempo ele colocava diante de Deus, ele invocava a Deus, ele buscava a Deus respostas. Por que essa porta está aberta? Porque você precisa aprender como você vai obter respostas. Você vai aprender com Deus como você vai estabelecer a conquista que você precisa. Por isso, quando você entra aqui, você tem que ter uma expectativa. O que eu vim fazer aqui? Por que eu saí da minha casa? Por que eu saí do meu trabalho cansado e entrei nesse lugar? Por quê? E aí Deus vai falar contigo, porque eu creio que Deus fala. Quem crê que Deus fala? Amém. Aí você tem que ficar na expectativa: Senhor, eu estou vindo aqui hoje porque, Senhor, eu preciso, sabe, de ver algo que está me incomodando, sabe, ser extraído da minha vida. Eu preciso ver a sua glória nessa causa. Eu preciso ver a minha vida, sabe, uma vida digna e abençoada. Eu preciso ver meus filhos salvos. Eu preciso ver minhas filhas. Eu não sei qual é o objetivo, mas você tem que invocar Deus, esperar. Através da graça, Ele te dá uma direção de como você vai vencer. Porque os inimigos ocultos, meu irmão, é só com a direção de Deus. O salmista, ele invocava e ficava aguardando. Qual é a direção, Deus? Qual é a direção? Como eu vou vencer? E Deus dava estratégia. Muitas das vezes, sabe, totalmente diferente. Uma normalidade, uma coisa, sabe, que não tem lógica. Mas ele não queria saber, ele não questionava com Deus, não. É dessa forma, é dessa forma. E é isso que dá a fé. E quando a gente fala, olha, persevera, dá continuidade. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu vivo uma fé num Deus sobrenatural. Como eu posso ter uma fé num Deus sobrenatural que eu não tenho nenhuma intimidade, num sinal? Você vai na macumba, você tem sinal, meu irmão. Você vai na macumba, tu manifesta um demônio lá, fala torto. E você fala, pô, aquilo não é uma pessoa, não.
Porque, pô, foi um falar totalmente esquisito, falou algumas coisas que eu não entendi, e outras coisas ele falou e que está acontecendo mesmo. Então tu vê um sinal, vê ou não vê? Quem já frequentou a macumba aqui? Você, quando ele frequentou, não viu o sinal? Não viu a pessoa falando sobre situações que aconteceram ou que se passou na sua vida, na sua família? São sinais. E a palavra de Deus diz que aquele que crê nele, sinais se manifestaria. Então você entra num culto espiritual onde o Senhor Jesus é exaltado, você tem que ouvir, sabe? Tu tem que sair daqui na certeza que Deus fez o sobrenatural, senão tu vai ficar numa vida religiosa, que não muda nada, como não mudou minha vida todo o tempo que eu cria em religiosidade. Eu preciso ver o poder de Deus. Quem é esse Deus? O que é que esse Deus faz? Ele é o Deus vivo, ele é um Deus que opera. Como é que é esse Deus? O Deus que eu aprendi foi através da religiosidade. Mas o Senhor está falando de que Deus? O Deus da palavra, o Deus da Bíblia. O Deus que muda a história, o Deus que mudou a história de Davi, o Deus que o Davi invocava. Nos momentos das suas adversidades, Davi invocava e ele viu o poder de Deus se manifestando, um milagre acontecendo. Pastor, eu estou com uma doença chamada câncer. Meu irmão, isso é o inimigo hoje. Na época passada de Davi, o inimigo chamava outra coisa. Hoje o inimigo é o câncer, hoje o inimigo é uma diabetes, hoje o inimigo é uma miséria, hoje o inimigo é uma separação, hoje o inimigo é um embaraço sentimental. Você só convive com pessoas que poxa, não tem nada a ver, só para te entristecer. Hoje o inimigo se chama-se cocaína, hoje o inimigo chama-se maconha, hoje o inimigo chama bebida alcoólica, vícios. Hoje o inimigo tem outro nome. E como é que tu vai combater esse inimigo? Como é que tu vai mudar, sabe? Numa situação que o inimigo vem para trazer um vício. Eu tenho um adolescente lá em casa, adolescente que eu falo é de 20 e pouco a 30 e pouco. Então, poxa, eu sei lá, né? Poxa, o mundo está aí, amanhã eu pego um namorado aí, ela gosta do namorado, aí o namorado não experimenta isso aqui e tal. E aí? Se eu não está, se me posicionar ali não, que o Senhor guarda as minhas filhas, coloca elas sobre a sua guarda, não deixa ninguém se aproximar para trazer vício, para trazer destruição. E meu Deus me honra! Quando vem um desses aí pensando, não, eu vou ao canal, eu não quero nada, minha filha está coberta. Minhas filhas estão cobertas, minha casa está coberta. Eu saio daqui, eu posso chegar em casa, na rua aí, os assaltantes. Não, esse carro não, vamos para o outro. Meu Deus, eu tenho essa convicção. Cai a mil ao meu lado, 10 mil à minha direita, e nada vai me alcançar. Nada vai me alcançar. Eu tenho essa convicção. Então o nosso Senhor Jesus, ele todo o tempo, ele tem nos oferecido através da graça, ensinamentos para destruir as conspirações do mal. E a gente tem que, sabe, pegar esse ensinamento e colocar em prática. Não, na minha casa não, na minha empresa não, nos meus negócios não. Sai daí, enfermidade. Pode sair no parente seu, sabe? Você usa autoridade, pode bater em retirada esse engano, essa mentira. Pode sair daí, essa depressão, essa angústia. Sai do meu casamento, sai do meu negócio, sai. Meu irmão, não sei onde o inimigo está alojado, sabe? Trazendo dano na sua vida, mas você pode desalojar ele hoje se você assim pretender. Sai do meu futuro. Eu tenho uma visão grandiosa, sai da minha visão, sai dos meus sonhos, sai dos meus projetos. Eu vou ser aquilo que Deus determinou que eu vou ser, não o que a situação está dizendo que eu sou. Uma solidão que precisa ser destruída, um medo que precisa ser destruído, uma maldição que vem atrapalhar, sabe, o ambiente da sua casa, tem que ser destruído. Então, como eu destruo, pastor? Através do ensinamento do Senhor, através da graça. Quem crê nessa palavra? Vamos no Salmo 62. Você que está com a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia, por favor. Tem pessoas sendo oprimidas por situações, depressão, angústia, tristeza, miséria.
Não, vamos mudar isso. Em nome de Jesus Cristo. Deus te chamou aqui para te ensinar como você vai sair dessa situação. Quem crê, diga amém. Amém. Olha só que lindo, ó. Salmo 62. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos para o versículo 11. O mesmo Davi, olha o mesmo Davi que diz que invoca o Deus para que ele salve dos inimigos. Olha o mesmo Davi falando aqui, ó. Olha só que é forte. Ó, olha só. Versículo 11. Uma vez falou Deus. Eu no início da minha caminhada cristã, logo no início, Deus falou comigo. Quando o pastor começou a falar, eu falei, poxa, é esse Deus que eu estou precisando. Amém, ô Duvão? Amém? Eu estava sob uma pressão muito forte de macumba. Minha vida, ela estava crescendo, gente, mas crescendo muito. Mas igual rabo de cavalo para baixo. E meu irmão, eu fui aconselhado a procurar psiquiatra. Eu fui aconselhado a procurar, sabe, auxílio de autoajuda. Uma coisa assim que as pessoas olhavam para mim, meu irmão, vai tomar um passe que você está. Ó, eu tenho um terreiro aí que, pô, meu irmão, porque muitas das vezes a gente recebe essa direção, não é por maldade não, querendo nos ajudar, né? Mas graças a Deus, por me amar desde o ventre da minha mãe, Ele usou uma pessoa que é macumbeira para me dar uma direção de ir para a igreja. Glória a Deus por isso. Deus usou uma macumbeira, falou, olha, você quer conhecer uma igreja de crente? Eu falei, poxa, eu quero. Olha que direção. Quando eu entrei na igreja, eu falei, aqui, quando o pastor falou assim, ó, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a quem? A Deus. O que pertence a Deus? Poder. Poder. E quem eu estava precisando? O poder de Deus. Está entendendo, Marcão? Eu entrei na igreja, eu estava precisando do poder de Deus. Aí eu falei, poxa, então o poder que eu preciso pertence a Deus? E quem é esse Deus? Amém? Porque eu conhecia Deus também. Né? Se você perguntar do Leblon a Japeri, todo mundo crê em Deus. Praticamente todo mundo. Amém? Se falar, você crê em Jesus Cristo? Praticamente todos vão. Eu creio. Macumbeiro, espírita, alguns ateus vão falar que não. Mas eles creem de uma forma diferente. Ele crê que não existe, mas crê. Amém? Então, se você perguntar do Leblon a Japeri, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Deus? Crê em Deus. Crê em Jesus? Crê em Deus? Crê. Então, você vai encontrar em todo mundo com essa resposta, praticamente. Agora, o que eu aprendi, que o Deus que tem todo esse poder, que o poder pertence a Ele, olha só como é que é interessante, igreja. Preste atenção. Contra fatos não tem argumento. Eu não vou ser contra quem fala que crê em Deus, eu vejo que não crê. Eles creem em Deus. Como eu cria também. Antes de conhecer a palavra também. Pô, eu brigava se a pessoa falasse para mim. Ah, você não crê em Deus. Faço não, meu irmão. Eu creio mais do que você. Quem já falou isso? Hein? Crê em Jesus? Claro que eu creio. Não creio, não creio. Creio sim. Eu queria. Como é que ele vai ter esse entendimento que eu não creio? Quando eu entendi que o meu Deus, o qual eu estava precisando, ele tinha todo o poder, eu falei, mas, meu Deus, quem é o Senhor, finalmente? Porque eu tenho invocado, eu tenho feito até promessa ao Senhor. Eu não estou vendo resultado nenhum, pelo contrário. Eu estou chegando aqui justamente porque a opressão está muito forte. Eu estou, subjugado pelo vício. Eu estou numa solidão tremenda. Eu estou em situação de não dormir. Eu estou no Lexotan e não consigo dormir em dose cabalar. Como é que é isso? Que eu tenho servido, eu tenho buscado o Senhor e eu não estou tendo resposta. E eu sei que o Senhor é o poder, total. O poder é o Senhor. O Senhor não tem poder, o Senhor é o próprio poder.
Por que o Senhor não muda a minha história? Por que o Senhor não muda a minha vida? Aí o Senhor, através dos cultos, eu esperando essa resposta, eu coloquei diante dele e ele, sabe, ficou quieto. Ele só falava comigo o seguinte: persevera, me busca. E eu buscando. Mas eu estou buscando mesmo Deus antes de conhecer Ele verdadeiramente. Até que um dia que Deus falou comigo através da palavra dele, e Deus foi muito objetivo quando não falou comigo. Por isso que você tem que ficar ouvindo a resposta que você clama a Deus. Ele pode não te oferecer a resposta hoje, ele pode não te oferecer a resposta amanhã, ele pode não responder você daqui a 15, 20, um mês, mas ele vai responder. Amém. Se você tem a intenção de ouvir a resposta dele, você vai ser respondido. Agora, se você pergunta e fica conversa fiada, você nunca vai ter a resposta que você invocou a Deus. Então, se eu tenho alguma pergunta a Deus, eu tenho que ficar naquela: não, Senhor, só até agora o Senhor não me respondeu. Só até agora não me respondeu. A minha vida está toda amarrada em vício. A minha vida está numa solidão. Eu estou continuando tomando remédio. Eu estava um ano na igreja, eu estava no vício. Aí foi quando Deus falou assim: você tem que crer em mim de uma forma errônea. Aí eu falei: poxa, como assim? Como assim? Aí Deus falou claramente comigo: você tem que crer em mim conforme a Escritura. O Senhor Jesus falou para o povo: crê em mim conforme a Escritura. Então o povo pode crer em Jesus, pode crer em Deus, mas o que o Senhor Jesus recomenda? Crê em Deus, crê em Jesus conforme a Escritura. Aí muda a sorte, aí muda a vida, aí tem bênção, aí tem vitória. Amém? Quem está entendendo? Amém. Quando você crê em Jesus conforme a Escritura, a tua vida muda. Quando você bota em prática aquilo que Jesus determina, a tua vida, a tua história é outra. Quando você crê em Jesus conforme a palavra de Deus, você tem a convicção que tu vai para os céus. Você vai viver a eternidade salva. Você tem, sabe, essa certeza. Se tu morrer hoje, tu vai para a glória. Porque é a palavra dele é a verdade. É a única verdade que você encontra nesse mundo. É a palavra de Deus. E quando você crê na palavra de Deus, você crê nos milagres. Porque quando tu invocar Deus, você vai ter certeza de quem você está invocando. Você não vai crer num Deus que foi te oferecido através de uma religião. Você não vai crer em Jesus Cristo conforme uma filosofia de religião. Você vai crer em Jesus conforme a Escritura. Isso muda a história. Isso faz com que o diabo fique longe de você. O inferno fica bem longe de você. A salvação vem não só na sua vida, mas em toda a sua casa. Nas suas filhas, nos seus filhos, nos seus propósitos. Então eu tenho que crer, eu tenho que invocar o Deus da Escritura, eu tenho que crer nele, eu tenho que buscar o conhecimento de quem ele é, através da palavra dele. Quanto mais você busca o conhecimento da palavra, mais você vai crer nele. Conforme você vai conhecendo ele, a tua fé nele vai crescendo. Você vai tendo aquela, sabe, a certeza que quando você invoca, ele responde. Meu irmão, tem pessoas padecendo porque não crê no Deus da verdade, não crê da forma que ele quer que você creia. Você pode até entrar aqui e dizer que é crente e viver dentro de uma igreja há 20 anos e você não consegue crer conforme ele determina. Crer, perseverar, crer, buscar, crer, sabe, se posicionar com ele. Eu louvo a ele no momento da tristeza, porque eu creio que ele pode mudar a tristeza e me fazer eu ser uma pessoa cheia de júbilo, de alegria. Eu creio com ele no momento da adversidade, porque eu sei que ele pode me transformar, mudar aquela situação. Por isso o salmista Davi estava falando assim: eu louvarei esse Deus, o qual, quando invoco, ele me livra dos inimigos. Eu louvarei, porque tu vem no culto, eu vou louvar o Deus que quando eu invoco ele me cura, quando eu invoco ele me transforma. Ele tinha convicção, ele falava, ele vai fazer, não, ele me salva. Ele já profetiza aquilo que Deus faz. Deus não vai te salvar, ele não vai te curar, ele já curou se assim você crer. Eu vou louvar ele porque ele já me mudou, ele mudou a minha sorte, ele já salvou
salvou minha casa, já salvou minha família, porque eu creio nele, no poder dele. E quando você olha na Escritura Sagrada, o Senhor Jesus se revela. Olha como é que ele se revela. Quando você crê, ele se revela. E quando eu me posicionei, eu entendi o recado, Senhor. Eu não vou crer mais como, sabe, uma religião me revelou como eu tinha que crer. A minha herança, né, os meus avós, os meus bisavós, vieram ensinando de geração a geração uma religiosidade. E essa religiosidade me alcançou. E eu seguia Jesus conforme a religiosidade, conforme uma religião. E aí quando eu descobri que eu não deveria, sabe, crer no Jesus conforme a religião me ensinou, como a religião do país ensinava, eu comecei a ter um discernimento. Graças a Deus que hoje eu conheço esse Deus. E Deus se revela para mim o que o Senhor verdadeiramente é. E Ele começou a se revelar. Ele se revelava para mim e falava assim: e você é tudo aquilo que eu planejei. E você é tudo aquilo que eu espero para mim te usar através daquilo que eu preciso movimentar nesse mundo. E eu falei: eis-me aqui. E o nosso Deus toda hora tem ensinado somente ensinado a sua igreja. Por que Ele estabeleceu a igreja? Para ensinar. Ele ensinou e tem nos ensinado que todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele. Jesus, ele resgatou toda a autoridade que estava na mão de Satanás, através do primeiro Adão. A Bíblia fala que o primeiro Adão, ele tinha toda a autoridade, todo o domínio do mundo. Olha só, presta atenção. O primeiro Adão tinha todo o domínio do mundo. Aí Satanás, como é muito sagaz, ele fez de tudo para que o primeiro Adão oferecesse todo o domínio do mundo, toda a autoridade do mundo. E Adão, na sua cegueira, entregou todo o domínio. E Deus, pela sua justiça, sabe, ele fez com que o mundo ficasse sem autoridade, porque o homem entregou, o primeiro Adão entregou, e ele é justo até para Satanás. Ele entregou, então você agora vai viver sob a autoridade dele, sob o domínio dele. Quem está entendendo? Amém. E aí o que acontece? O primeiro Adão, ele destruiu o plano de Deus, porque o domínio foi dado para ele entregou a Satanás. E Satanás começou a ter um domínio sobre a humanidade. Aí o Senhor Jesus falou: eu tenho que ter um plano de justiça para tirar esse domínio de Satanás. Olha só como é que Deus é justo. E ele ofereceu o seu próprio filho para colocar em prática esse plano. E o Senhor Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio direcionado para te salvar e me salvar, te trazer uma vida digna, me trazer uma vida digna. Então ele trouxe, sabe, em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus trouxe seu filho aqui para a terra, como segundo Adão. Se pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo e o Satanás passou a ter o domínio do mundo, o meu Deus, o Deus que é todo maravilhoso, ele falou: isso não vai ficar assim não. Eu vou mandar o segundo Adão. E o segundo Adão vai resgatar esse domínio, vai resgatar essa autoridade e vai entregar novamente a mim e a você. Amém. E aí vem Jesus. E o Senhor Jesus, ele estabeleceu, através da sua morte lá na cruz, sabe, todo domínio para mim e para você. Amém. Mas precisa crer nele, conforme a Escritura. E quando você crê nele, toda a autoridade que ele conquistou novamente, todo o poder que ele conquistou, todo o domínio que ele conquistou, ele permite eu e você usar contra toda a falange de Satanás, contra toda a influência de Satanás aqui nessa terra. E quando você tem esse discernimento, meu irmão, o inferno tem que, sabe, ele tem que se curvar diante de você, diante do que Deus te deu, do domínio, da autoridade. Então, todas as opressões vêm da miséria, vêm da solidão, vêm, sabe, de situação de embaraço profissional. Isso tudo é conspiração do inferno. Então você tem autoridade sobre o nome de Jesus
de mandar esse mal embora, de mandar essa respiração embora, porque Ele te deu esse domínio, Ele te deu essa autoridade. E se você crer nele, você exerce aquilo que Ele te dá como orientação. Se Jesus mandou fazer, eu vou fazer, porque Ele assinou embaixo. E Ele é a minha garantia. E Ele é aquele que vai, fazer estabelecer aquilo que eu estou orando. Então, quando você orar, você tem que ter a certeza que você está orando segundo ao Deus Todo-Poderoso. Você quer livrar teu filho? Então você vai orar segundo esse poder. Espírito, eu te ordeno. Você já foi destruído. Você já foi, condenado. Você já foi, desalojado. Então preste atenção. Eu vou te ordenar em nome do Deus da Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Ele me permitiu usar esse nome contra todo o vício que está sobre o meu filho, contra toda a situação que está sobre a minha família, toda a situação que está sobre a minha vida financeira, sobre meus propósitos. Meu irmão, isso é ter uma convicção que Deus vai honrar você através do que você crê. E você tem que crer com autoridade, você tem que crer com ousadia, você tem que crer na certeza que você está orando segundo a palavra de Deus, que Ele vela pela sua palavra. Nosso Deus diz em Tiago que a nossa oração é eficaz. Por quê? Porque tem a garantia de Jesus. Então tem que orar na certeza, não orar tipo uma oração, sem mover a dimensão espiritual. Eu estou orando, pastor, estou orando. Está orando? Meu irmão, o inimigo não respeita. Porque a tua oração não tem, o conteúdo, desse poder. Esse poder que é teu direito e meu direito. É orar na certeza. Eu quero, pastor, eu aprendi de Deus. Ele diz, o Senhor Jesus, que esse poder permite eu e você a pisar a serpente e escorpião. O que é serpente e escorpião? É todo o mal das trevas, é toda a influência da treva. O que está atrapalhando a tua vida? Pisa através do poder e autoridade, submete essa situação aos propósitos de Deus. Não permita. Como é que está a tua vida profissional? Está toda ruim. Muda essa história com o poder de Deus. Como é que está teu casamento? Está meio fracasso. Muda esse casamento através do poder de Deus. Deus te deu essa autoridade. Ele fez o Senhor Jesus vir aqui na terra, pagou um preço para você ter essa autoridade. Então usa com convicção, usa na plenitude da autoridade. Chega, meu irmão, é o capeta que tem que sair da tua vida e não pode nem olhar para trás. É sair saindo. Quem está entendendo? Vamos curvar a cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Chegou a hora de tu pisar. Pisa na solidão, pisa no mal, pisa em quem está querendo te pisar. Meu irmão, chega de tristeza. Mas eu estou tão assim, está tão assim. Meu irmão, chega, muda. Muda a história do teu filho, muda a história da tua filha, muda a história do teu casamento, muda a história da tua vida profissional. Persevera, meu irmão. E quem crê em Deus, meu irmão, busca poder. Quem crê em Deus busca, o entendimento, a revelação da palavra. Meu irmão, eu creio em Deus, eu estou aqui no culto de oração porque eu creio em Deus. Eu venho quinta-feira porque eu creio em Deus. Hoje eu vou orar mais forte, eu vou orar com mais intensidade, eu vou buscar mais Deus, eu vou buscar mais esse poder, porque eu quero mudar a minha história. Quem quer mudar a história, persevera. Quem quer mudar a história, continua. Quem quer mudar a história, mostra a Deus que quer mudar a história. Através da sua, da tua interesse, da tua busca, da tua vontade de vencer, da tua vontade de passar nessa terra dos viventes, vivendo uma vida digna e abençoada, vivendo uma vida de paz, vivendo um dormir bem, acordar bem, ter ânimo, não depende da idade, ter ânimo novo, pede a Deus ânimo novo, renova minhas forças, Senhor. Refrigera minha alma, renova minhas forças. Senhor, eu tenho muito que dar alegria ainda para minha vida. Eu tenho muito que dar frutos. Meu irmão, usa de poder, autoridade. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a teu Deus te deu esse poder. Pertence a Deus e Ele está te oferecendo. Usa de autoridade. Repreende esse mal que está atracando o teu filho, a tua filha. Repreende esse mal que está trazendo desconforto na tua saúde. Repreende esse mal com autoridade e poder que está trazendo uma solidão, uma investida do mal. Joga esse mal fora através do poder de nome do Senhor Jesus. Joga essa maldição fora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Arrebenta essa fortaleza hoje. Arrebenta pela graça do Senhor. Arrebenta pelo nome do Senhor. Arrebenta todo mal. Acabou. Dá uma ordem. Acabou depressão. Acabou angústia. Acabou. Eu anulo as tuas influências. Eu anulo essa solidão na minha vida. Eu anulo essa doença. Eu anulo no poder do nome do meu Deus.
E é nesse nome que eu repreendo esse mal que tenta todo o tempo, sabe, atingir minha família, atingir minha casa, atingir meus projetos, atingir meus sonhos. Chega, sabe, meu futuro. Sai, você que entrou sem bater, sabe, sem bater na porta, sai dessa vida agora. Hoje fui de macumba, de inveja, de olho grande. Você que adentrou essa vida através de um mal olhar, sai dessa vida agora. Sai desse homem, sai dessa mulher. Sai esfriamento espiritual. Você que muitas das vezes não crê na palavra de Deus, por isso nem vem ao culto, por isso deixa de vir ao culto, porque você não tem a fé de Abraão. Chega, muda a tua história hoje, Fala, Senhor, eu creio no Senhor conforme a Escritura, eu creio no Senhor, eu tenho que perseverar, eu tenho que dar continuidade, eu tenho que buscar. Me ensina, Senhor, me ensina a ser aquilo que o Senhor planejou, me ensina através da pessoa do Espírito Santo. Me ensina mais, Senhor, eu preciso de ensinamento, eu preciso do teu conhecimento, que só através do conhecimento escampo o mal. Então me ensina mais, me dá mais condições, Senhor, de vivenciar a tua palavra, me dá as condições de ser salvo, me dá condições de salvar minha família, me dá condições, meu Pai, o Senhor está me usando hoje, o Senhor está me orientando hoje. Muito obrigado pela orientação, porque através da minha vida a minha família vai ser liberta, a minha família vai ser salva. Agradeça a Deus essa oportunidade única, porque muitas das vezes esse momento é que Deus revela, é que você alcança o entendimento. Então agradece a Deus por esse entendimento. Crê em Jesus conforme a Escritura, não crê em Jesus mais conforme a religião, sabe, te ensinou. Chega, isso não muda a história, isso não muda a vida, em nome de Jesus Cristo. Serei salvo. Isso é para quem crê. Invocar o Senhor. Domingo estou aqui invocando o Senhor. Quinta-feira nós estamos aqui invocando o Senhor. Todo tempo nós estamos aqui invocando o Senhor. Se você quer ser salvo, meu irmão, só tem uma maneira: invocando o Senhor. Invocando conhecimento, invocando direção, invocando estratégia, sendo ouvinte, sabe, praticante da sua direção. Meu irmão, chega de amassar barro para Faraó. Chega de viver uma vidinha, sabe, sem expectativa mais. Chega. Deus tem plano na tua vida, minha irmã. Acorda, Deus tem plano na sua vida. Deus tem plano na sua vida, meu irmão. Desperta, o poder de Deus na história. A palavra de Deus pode ser lançada na sua vida, meu irmão, ser alcançado pela plenitude da grandeza dele. A realeza dele vem a se materializar através do teu invocar. Invoca Deus, meu irmão, invoca mesmo, não para de invocar, não, invoca. Quinta-feira é que é dia de invocar Deus. Hoje nós invocamos Deus. Deus se agradou que você aprendeu um pouquinho da sua palavra. Hoje nós aprendemos um pouquinho, outro culto nós vamos aprendendo mais, e cada vez que tu aprende mais, a graça de Deus se estabelece para tu conquistar. Que Deus te abençoe ricamente. Que você venha vivenciar o Deus da Bíblia. Que você venha vivenciar a glória dele, a glória do Deus vivo. Ora na certeza que a tua história ainda não terminou, não. Esse final tem outro final agora, redigido por Deus. A tua história não acabou ainda, não. Tem muita coisa para você vivenciar ainda de bom. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que o teu amor, a tua graça, o teu ensinamento seja todo tempo presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado por esse ensinamento de hoje, Senhor. Que o povo possa sair daqui crendo mais no teu poder, Senhor. Que o povo possa te invocar de uma forma que te agrada, Senhor. Com fé, na certeza que vai ser salvo. Salvo de quê? Dos inimigos. Salvo dos inimigos, que são muitos, que gera situação na tua vida, que gera, sabe, situações de perdas. Então, em nome de Deus, invoca, porque o teu inimigo hoje está no oculto. Você não vê esse inimigo. O inimigo que gera depressão, que gera solidão, que gera miséria, que gera solidão, ele está no oculto. Afasta ele da tua vida através do poder de Deus. Deus abençoe ricamente. Deus te abençoe ricamente. Até domingo. Volte para casa de segurança. Volte para casa na certeza que o Deus Todo-Poderoso, ele tem